Olá a todos. O tema do Vivecast de hoje é a migração da CESP. A CESP decidiu abrir a migração do PSAP CESP B1 para o CESP CD, transferindo a reserva de um plano para o outro. E aí o participante deixa de ter uma renda vitalícia e passa a ter uma renda financeira. A empresa, juntamente com a Vivest, está fazendo uma série de palestras por várias cidades no movimento de transparência e disseminação de informação. E para quem não teve a oportunidade de participar dessas palestras, eu estou aqui hoje com dois executivos da CESP para que eles possam explicar para vocês e darem as mesmas explicações que estão sendo dadas nas palestras. Então, comigo aqui hoje, o diretor financeiro da CESP, Marcelo de Jesus, e o gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Leonardo Vince. Vamos lá, vamos começar então, primeiro agradecendo, Marcelo, Leonardo, por vocês estarem aqui, e vamos começar com o Marcelo. Marcelo, eu queria que você explicasse então aos participantes qual o objetivo da CESP, porque a CESP decidiu abrir para a migração. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos também por essa oportunidade. Para falar um pouco da razão que a CESP está oferecendo essa migração, junto com a Vivest, acho que a gente tem que voltar um pouco em 2019, que foi um ano logo após a privatização da CESP. A CESP foi privatizada no final de 2018 e tanto eu como o Léo, nós chegamos em 2019, o Léo um pouco mais cedo, em janeiro, eu cheguei em final de agosto, setembro. Em 2019, o plano da CESP, ele era superavitário. Ele não era deficitário, levemente superavitário. Quer dizer isso que o dinheiro que estava aplicado no plano da Vivest, ele era suficiente para pagar a expectativa de benefícios e aposentadorias até o final da vida dos participantes e, no caso de falecimento do participante, até o final da expectativa de vida do pensionista e havendo filhos menores que 21 anos, até que esses filhos completassem 21 anos. O que acontece é que um ano depois, aquilo que era um pequeno superávit de cerca de 90 milhões de reais, ele virou um déficit de quase 900 milhões de reais, um ano depois. Esse déficit ele foi gerado basicamente pela correção do benefício pelo IGPDI. Recentemente, não é culpa dos aposentados nem da CESP, mas o IGPDI descolou muito por uma série de razões, e a correção do benefício foi aí de quase 27% de um ano para o outro e não há rentabilidade que cubra essa correção do IGPDI. Mas a expectativa é que esse déficit possa passar de 2 bilhões de reais. Também, novamente, mais uma vez pelo IGPDI. Também esse ano o IGPDI deve ficar uma correção em torno de 17%. E também pela rentabilidade do ativo do plano. Esse ano a Bolsa não tá indo bem, e até em função da elevação da taxa de juros, os próprios papéis que nós temos ali investidos em NTNCs, eles também sofreram uma queda. Então, diante desse crescimento do déficit, ou seja, se a gente olhar hoje, está faltando 2 bilhões de reais para pagar toda a expectativa de aposentadoria de todos os participantes e pensionistas do plano. Eu e o Léo, como administradores da companhia, nós temos a responsabilidade de entender de onde que veio esse déficit e como ele tende a se comportar no futuro se esse descolamento do IGPM continuar acontecendo. Então, diante disso, nós avaliamos duas alternativas. Uma delas é a migração. A migração nada mais é do que o participante ele deixa de ter uma renda, um direito a ter uma renda vitalícia, e passa a ter o direito a uma renda financeira, passa a ter direito a um acesso àquela reserva matemática individual que já foi divulgada a todos os participantes. Esse processo de migração, acho que é bom que se diga, a gente tem deixado isso muito claro, ele pode ser vantajoso para uns, mas pode não ser vantajoso para outros. Eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas o grande objetivo aqui nosso é evitar que esse risco de crescimento exponencial do déficit aconteça. Então nós temos essa responsabilidade e foram analisadas aí algumas alternativas, dentre elas a migração. O impacto desse déficit não é só para a empresa, Também tem um impacto para os participantes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. O plano PSAP da CESP ele é subdividido em três subplanos. O BSPS, o BD e o CV. O BSPS é para quem já estava aposentado ou se aposentou até 1997. E o BD e o CV são planos que foram criados após 1997. Para a grande maioria dos participantes ou para a grande maioria do valor do benefício pago, ele tem o subplano BSPS.
E no subplano BSPS, a responsabilidade de arcar com eventual déficit, esse é 100% da CESP. O participante não tem que honrar nada com relação a déficit. Os participantes que têm a parte da sua aposentadoria paga através dos subplanos BD e CV, esse sim também tem responsabilidade no equacionamento de eventual déficit, e esse equacionamento ele é paritário. Né? Paritário quer dizer na mesma proporção que a empresa, mas aí tem que ser avaliado quanto que o participante já contribuiu e quanto que a empresa já contribuiu, para ver o que vai ser a proporção efetiva no momento do equacionamento. Então, resumindo, em caso de déficit, quem é BD e CV tem que equacionar também junto com a empresa. Tem a sua parte para equacionamento. Leonardo, em linhas gerais, né, quais seriam as principais diferenças de quem hoje está no PSAP e quem quer migrar para o CD? O que muda? Tá. Obrigado, Tereza. Obrigado do espaço aqui com vocês. Bom, como o Marcelo já adiantou um pouquinho, né, o PSAP hoje é um benefício de renda vitalícia, né, onde o beneficiário participante tem direito a essa renda durante todo o período que ele estiver vivo. Em vindo a falecer, né, o cônjuge, né, ou o beneficiário previdenciário, né, legal, ele passa a ter direito a 60% dessa renda. Né. Quando essa pessoa também vier a falecer, né, esse benefício se esgota, né, não existindo nenhum tipo de reserva que possa ser direcionada a qualquer membro da família ou qualquer outra pessoa que ele assim queria designar. Né. No caso do plano CD, no caso do processo de migração, né, ele passa a ter direito a essa RMI, né, esse valor, esse bolo de dinheiro, que passa a ser uma conta individual, um valor individual dele. Né. Ele passa a usufruir dos benefícios, depois eu posso falar um pouquinho da característica das modalidades de recebimento. Né. Caso ele venha a falecer, esse valor ainda que estiver na reserva passa 100% integral para o seu cônjuge ou para o seu dependente previdenciário. Né? E no caso do falecimento também dessa outra pessoa, esse volume total de dinheiro, ou seja, 100% da reserva matemática, passa a ser também destinado ao beneficiário designado para ele. Ou seja, é um processo de herança, né, onde as pessoas podem usufruir desse benefício sem nenhum tipo de parcelamento, de equacionamento desse valor. Acho que essa é a principal característica, a possibilidade de transformar esse valor em uma herança. Fica com o dinheiro todo e além disso pode deixar para quem quiser. Pode deixar para quem quiser. Então, a outra característica do plano que a gente idealizou e que a gente acha importante também, que a pessoa pode escolher a forma de benefício que ele quer receber. Né? Ele pode receber em termos de um percentual em cima daquele montante de dinheiro que ele tem. Esse percentual varia entre 0,5% a 1,53% do benefício. Ele pode receber também um valor fixo por mês, que ele escolhe, de acordo com as suas despesas, com a sua necessidade. Ou ele pode também fazer opção por prazo determinado, seja 10, 5, 10, 15 ou 20 anos. Né? E nesse caso, especificamente, né, ao final desse período, a reserva se esgota porque ele está recebendo tudo naquele período. Esse valor sempre é corrigido, o montante que está lá é sempre corrigido, né, pelos investimentos, né, pelo valor do investimento, e aí ele tem possibilidade de fazer essa opção e ele mesmo fazer a gestão melhor do recurso que ele necessita. Marcelo, assim, a gente tem ouvido muito aí umas perguntas, o participante fica se perguntando, mas eu tenho hoje uma renda vitalícia, não preciso me preocupar com nada, tenho lá meu dinheirinho pingando na minha conta todo mês. Qual é a vantagem, então, dele mudar, né? Ele vai passar a se preocupar, vai passar a gerir os recursos? O que muda? Qual é a grande vantagem, então, nessa história? É a mesma vantagem para todo mundo? Muda? Como é que funciona isso na prática? Perfeito. Bom, é bom esclarecer, né, que o que é vantagem, o que pode ser uma vantagem para um participante, não necessariamente vai ser vantagem para outro participante. Esses dois pontos que o Léo bem colocou são duas características que, na nossa visão, podem ou não, a depender do participante, representar vantagens da migração. Então, esse caso da herança é uma delas. Né? Enquanto no plano de benefício definido, ao falecer, a parte da renda é transferida em 60% para o cônjuge, no caso do plano CD, havendo a migração, 100% da reserva é transferida para o cônjuge.
No caso do plano de benefício definido hoje, o PISAP, em caso de falecimento inclusive do cônjuge, a parte da pensão só é transferida para os filhos desde que eles sejam menores que 21 anos. No caso do CD, não. Na migração, havendo também falecimento do cônjuge, esse valor ele pode ficar para o beneficiário designado, que pode ser um sobrinho, um filho maior que 21 anos, um neto, aquele que o participante determinar ou escolher no momento da migração, e pode até mudar posteriormente, não é só no momento da migração. Então, acho que essa é uma vantagem que para alguns participantes pode ser positivo, a questão da herança. Uma outra questão, como o Léo estava colocando, é a flexibilidade no recebimento da aposentadoria. Às vezes, determinado participante está um pouco mais apertado num determinado mês, ele pode escolher receber um pouco mais ou um pouco menos, por exemplo, mudando os percentuais do saldo. O contrário também pode acontecer. A gente sabe que tem alguns participantes que não necessariamente têm um custo de vida um pouco mais baixo e não necessariamente consomem 100% da sua aposentadoria. Então, eles acabam recebendo e fazendo uma poupança em uma outra aplicação financeira. Ele pode escolher receber um pouco menos e deixar o dinheiro rendendo no plano da Vivest, que normalmente rende mais que outros fundos, outros investimentos do mercado, até porque 100% da taxa de administração continuará sendo pago pela CESP. Então, uma outra flexibilidade também é o recebimento antecipado de até 25% do saldo migrado. Então, quem tiver alguma necessidade para quitar uma dívida, ou realizar um sonho, realizar uma viagem, ajudar um filho, um sobrinho, um neto, pode pedir para receber antecipadamente até 25% desse valor no momento da migração ou em outro momento, em parcelas. Isso está bem definido ali no plano. Então, essa é mais uma flexibilidade. Agora, importante ressaltar, o que é vantagem para um não necessariamente é vantagem para outro. E aqui um pedido que nós fazemos sempre, ninguém tem o direito de dizer se o participante deve ou não migrar, né? A migração depende muito de uma situação individual, por exemplo, se faz sentido a herança ou não, se faz sentido a flexibilidade no recebimento da aposentadoria. Depende muito o que é mais importante para aquele participante. Nós já vimos casos de aposentados que têm filhos já formados, que não dependem da renda do aposentado, e ele prefere ter uma renda vitalícia do que ter uma renda financeira com herança. Também é o valor que aquele aposentado dá. Então, se alguém disser para você, olha, migre ou não migre, tome muito cuidado, porque normalmente essa pessoa vai estar ou algum interesse ou vai estar dando uma sugestão com base naquilo que ela acredita que seja melhor para ela e não que acredita que seja melhor para o participante. Esse é o pedido e um cuidado que a gente pede para todo participante. Um dos diferenciais desse processo da CESP é a migração parcial. Queria que você explicasse um pouquinho, Leonardo, essa migração parcial, como é que ela funciona. Sim, quando a gente desenhou o plano, né, a gente percebeu que a questão da renda vitalícia, né, é muito importante para os nossos participantes, né? A grande maioria do nosso público são aposentados, né, uma idade média de 70 anos, entre 70 e 74, né, e essa garantia da renda vitalícia passa uma tranquilidade importante e a gente reconhece isso. Então, quando nós desenhamos o plano, a gente fez uma proposta também dele poder migrar parcialmente, e esses percentuais são 60%, 70%, 80%, 90%, que ele migraria, faria essa movimentação desse recurso de dinheiro, e aí ele passaria a ter direito a esses benefícios que eu e o Marcelo comentamos, né, de receber por percentual, esse volume 60%, 70% se transformar numa herança, ele poderia sacar 25% desse recurso e continuaria também com uma renda vitalícia, no caso de uma migração de 60%, de 40%. Acho que isso dá uma tranquilidade e dá uma garantia para aquelas despesas básicas que ele necessita suprir no mês a mês. Então, a gente procurou pegar o que tinha melhor um pouco dos dois planos também e oferecer essa opção para os nossos participantes. Vamos dar um exemplo na prática para as pessoas entenderem? Então, assim, um participante resolve hoje migrar 60% para o CD, fica com 40% lá no PSAP. Em caso de falecimento, a viúva vai receber 60% dos 40% que ficaram, exato, e integralmente os 60% que foram. Na prática é isso. Exatamente. A prática é isso.
Então, os 40%, né, se transforma naquele benefício mensal vitalício corrigido anualmente dentro dos critérios que a gente tem hoje. E os 60% ele vai fazer aquela opção da forma de recebimento, aquilo que for mais conveniente para ele e para sua família. Tá certo. Marcelo, e a RMI, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é RMI, como é que é o cálculo, como proceder. A Luciana Dalcanale, nossa diretora, já fez até uma live sobre RMI. Mas, enfim, a gente colocou a nota técnica também no portal. Mas o que mais vem aí para o participante poder entender melhor o que é essa RMI e, enfim, como é que ele entende como é que isso foi calculado? É verdade, Teresa. A gente tem recebido muitas perguntas em relação à RMI, até mesmo um certo desconforto dos participantes se a RMI está calculada adequadamente, né? O que nós temos para dizer, primeiro ponto é que a RMI ela não é estabelecida, a fórmula de cálculo não é estabelecida nem pela CESP nem pela Vivest. Ele é estabelecido por um atuário, ela é estabelecida por um atuário independente, no nosso caso aqui, o caso da Mercer. A Vivest, ela revisa esse cálculo também, obviamente, mas tudo está baseado em parâmetros atuariais de um atuário independente e também a nota técnica, que é o resumo desses parâmetros, ela também foi revisada e aprovada pela Previc, que é o órgão regulador de previdência complementar. Então, existe uma segurança aqui de regulamentação e até mesmo de fiscalização, porque isso é fiscalizado, fica à disposição. De qualquer forma, em nome da transparência e entendendo aí a preocupação das pessoas, até mesmo porque migrar um valor de RMI é uma decisão importante, junto com a Vivest, na realidade a Vivest que está nos ajudando a preparar isso, como se fosse um manual de instruções, né? Nesse manual de instruções vai estar ali detalhado como é que é calculada a RMI, ou seja, um resumo daquilo que é a nota técnica, porque a nota técnica é um documento muito complexo, né? Técnico, né? É muito técnico e muito complexo, tanto é que o cálculo ele é feito dentro de um sistema com várias interações, então isso é bastante complexo. Mas o que a gente está pedindo para preparar, e a Vivest está nos ajudando nisso, é um manual de instruções, onde vai ter um resumo de como é calculada a RMI, onde essas informações estão disponíveis. Então, por exemplo, qual que é a expectativa de vida? Isso vai estar na tábua de mortalidade que está disponível no site da Vivest, no campo X. Como é que é calculado a taxa de desconto? Isso está disponibilizado no relatório da Mercer ou da Vivest. Ou seja, é um resumo ali indicando onde que as informações que foram utilizadas para o cálculo estarão disponíveis, inclusive as informações pessoais de cada participante. Olha, o seu benefício está no seu comprovante de rendimento no campo tal. E a partir daí, todo participante, já é possível fazer isso hoje, mas como o cálculo é muito complexo, mas a partir daí vai ficar mais fácil ainda para que cada participante, de posse dessas informações, dessa orientação de como calcular a RMI, possa levar, se for de sua vontade, para o seu atuário ou para alguém que ele contrate como atuário para poder fazer a revisão do cálculo, se esse cálculo está correto ou não. Então, acho que essa é mais uma ação aqui que junto com a Vivest a gente está tomando para passar toda a transparência do processo de migração, nesse caso aqui, principalmente no cálculo da RMI. Acho que é bom destacar também que não é porque é um manual que vai todo mundo pegar o manual e sair calculando, porque não é possível calcular com aquele manual. É um cálculo muito complexo que só um atuário tem capacidade de fazer, né? Exato. Marcelo, em relação... eu queria só que você voltasse um pouquinho. Para quem ainda não participou de nenhuma palestra, para quem não viu a live da Luciana, explica um pouquinho o que é a RMI, para as pessoas perfeito. entenderem o que é isso. Eu vou correr o risco aqui de tentar simplificar algo que é muito complicado. Mas, em linhas gerais, a RMI nada mais é do que aquela estimativa, né, de recurso, de quanto de dinheiro cada participante deveria ter hoje na sua conta individual, se migrasse, que seria suficiente para pagar a aposentadoria até o final da sua expectativa de vida, havendo cônjuge, companheiro, companheira, em caso de falecimento do participante, quanto que deveria pagar de pensão, né, para esse cônjuge, como até o final da expectativa de vida desse cônjuge, e em caso de falecimento do pensionista, também havendo filhos menores de 21 anos, quanto que deveria pagar até que esses filhos atingissem a idade de 21 anos. Então, de forma, tentando simplificar um pouco, é o dinheiro necessário para pagar a obrigação de aposentadoria para o participante
o pensionista e outros dependentes aí previdenciários. Vamos mudar um pouquinho, Léo. Explica pra gente uma coisa, que você falou em flexibilidade, né? Como é que vai ser isso? Assim, de quanto em quanto tempo esse participante pode estabelecer como é que vai ser a renda dele, se ele quer receber mais, se ele quer receber menos naquele ano? Como é que está o regulamento do plano em relação a isso? Esse é um ponto importante para a gente esclarecer. Dentro desse próprio critério que ele adotou, ele também pode mudar o percentual, pode mudar o valor da renda, ou pode mudar a periodicidade. No caso da pensionista, né, é um pouco diferente, né? Obrigatoriamente ela tem que adotar o modelo, né, que o seu marido optou no momento da migração. Ou seja, se ele fez a opção de receber um percentual ao mês, né, ela vai poder alterar esse percentual. Ela não vai poder fazer alteração para outra modalidade de recebimento. Mas, de qualquer forma, resumindo, eles vão ter a opção de 2 vezes ao ano fazer a opção de recebimento em cima do valor que eles têm hoje. Vamos voltar num ponto lá atrás que a gente conversou, dos 25% de antecipação. É obrigado a pegar esse dinheiro? Pega quem quer? Não é obrigado a pegar. No momento da migração, ele pode fazer essa opção. Como o Marcelo falou, também ele não precisa fazer o resgate desse valor no momento da migração. Ele pode parcelar em até 6 vezes, seja no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, vai ser uma opção dele. E aí é um ponto importante, né, para a gente lembrar a todos, né, a questão da tributação, né? Hoje, no benefício que a pessoa recebe hoje, já tem o cálculo do imposto de renda, né? A pessoa que fizer a migração também no seu benefício terá também a questão da tributação do imposto de renda, e nesse valor de resgate dos 25%, né, seja parcelado ou não, também tem uma tributação, né? Porque, na verdade, os 25% ele está antecipando o valor de benefício que ele receberia lá na frente. É porque ele já ia pagar, só que ele antecipa. Exatamente. Como ele está antecipando o recurso, ele também vai antecipar o imposto de renda dele. Agora, a pessoa que hoje, no benefício atual, é isento do imposto de renda, no momento da migração, ele continua com a isenção. Ele não passa a ser tributado no momento da migração. Ele continua com esse mesmo benefício tributário no momento também da migração. Leonardo, como é que funciona a antecipação? No momento da migração, o participante ele não é obrigado a fazer essa opção, né? Ao longo da sua vida, sim, ele pode vir à Viveste e fazer a solicitação de um resgate em até 25%. Né? Ele pode fazer esse resgate quantas vezes ele quiser, até que complete os 25%. Pode ser no primeiro ano, no segundo ano, daqui 5 anos. Isso fica a critério do participante, né? A pensionista é um pouco diferente, né? A pensionista, no momento da migração, ela já precisa fazer a opção de quanto ela quer resgatar. Se ela quer resgatar 5%, 10% ou os 25%. E aí sim ela tem até 6 vezes para fazer esse resgate. Tá? Essa é uma diferença muito importante, que o participante tem direito ao resgate em algum momento da sua vida, e a pensionista, no momento da migração, ela já deve fazer essa opção, caso assim ela deseje. É como se ele tivesse um crédito pré-aprovado, né? Exatamente. Precisou de dinheiro, ele vai lá na própria reserva e pega, ou se não precisa pegar também, deixa a reserva lá. Exatamente. Né? Marcelo, a CESP tem sido muito elogiada pelos participantes nessas palestras por estar sendo muito transparente, né? Abordando essas questões de uma forma muito transparente. Então, eu vou tocar aqui num tema sensível, né? Retirada de patrocínio. Muita gente tem perguntado, se a CESP não conseguir a migração necessária, né? Aquele percentual que ela acha que é confortável, se existe a possibilidade, se ela está pensando na retirada de patrocínio. Essa possibilidade, ela existe? Então, vamos lá. Hoje não tem nenhum estudo dentro da CESP acerca da retirada de patrocínio. Também não tem nenhuma migração mínima, um percentual mínimo de migração que, caso não seja atingido, a CESP faria ou proporia a retirada de patrocínio. Esse estudo, essa análise, essa possibilidade não existe. Eu tenho que ser responsável aqui, que eu não posso garantir que isso nunca vai acontecer daqui a 5, 10 anos, até mesmo porque tanto eu como o Léo, nós podemos não estar aqui daqui a 5, 10 anos, e essa é uma decisão da gestão da companhia. O que eu acho que é um ponto importante é que a retirada de patrocínio, além de ser um processo bastante desgastante entre participante e patrocinadora, não é a melhor forma de resolver o problema que nós estamos enfrentando hoje, que é o problema do déficit, né? Como eu coloquei aqui no início, a principal razão de nós estarmos ofertando a opção de imigração é de mitigar um risco de que esse déficit continue crescendo. A exemplo do que aconteceu já em outras empresas, caso a patrocinadora decida pela retirada de patrocínio, esse não é um processo rápido,
né? Ela anuncia, como já aconteceu numa outra patrocinadora, e isso pode levar 2, talvez 3 anos, inclusive se tiver judicialização. A melhor coisa do ponto de vista econômico-financeiro é uma saída negociada, que é o que está sendo discutido. A migração, a oferta de migração, e uma outra discussão que está sendo bastante feita também, que é a mudança do indexador. A mudança do indexador não tem nada a ver com a migração, são processos totalmente distintos, mas como muita gente sabe, existe a intenção de trocar o indexador, que hoje é o IGPDI, para o IPCA. Essa proposta ainda tem que ser aprovada pelos órgãos de governança do plano, né, que é o Comitê Gestor e o Conselho Deliberativo, mas esse é o principal causador do déficit, né, é a correção pelo IGPDI. Então, é dessa forma que nós pretendemos ali mitigar o risco desse déficit continuar crescendo. É a migração para quem achar que faça sentido migrar e, eventualmente, a aprovação da troca do indexador, segundo ali os órgãos de governança. Muita gente pergunta, bom, então se tem a tentativa de mudança do indexador, para que fazer a migração, se a mudança do indexador já resolveria a questão? Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho isso e até o timing dessas duas coisas, né? Perfeito. É que não é só uma coisa que resolve. Então, a migração resolve uma parte do risco financeiro e previdenciário? Sim, resolve. Mas não é só ela, né? Em 2 anos, nós tivemos um reajuste do benefício ali de quase 50%. Não há rentabilidade, né? Não há plano que consiga uma rentabilidade para superar esse ajuste do benefício. Então, a migração somente não é suficiente, a gente tem que passar pela discussão da troca do indexador, mas como eu disse, são temas diferentes. A troca do indexador, ele é um tema que até pela própria resolução, ele tem que ser avisado, né, da intenção da troca do indexador com 6 meses de antecedência. E mesmo assim, essa possibilidade de troca do indexador, ela foi esclarecida ou confirmada recentemente por uma resolução do CNPC, a resolução 40, recentemente, que sim poderia ser feita a troca do indexador, desde que essa intenção fosse anunciada com 6 meses de antecedência. No momento que nós lançamos ou começamos a desenhar o plano de migração, não estava certo que a mudança do indexador era possível, né? Existia essa dúvida. Então, nós iniciamos pelo processo de migração, mas as projeções indicam que a migração não é suficiente. A troca do indexador é o elemento mais importante e por isso que nós estamos aí em discussão e devemos fazer a proposta para o Comitê Gestor para tocar o indexador do benefício de aposentadoria. Bom, continuando com você, Marcela, muita gente diz que é melhor esperar porque no final, lá para fevereiro, a SESP vai dar mais algum incentivo para a migração. As pessoas esperam ou não esperam? Vai ter algum incentivo ou não? As regras vão continuar essas? Não, as regras são essas. Essa coisa de que a SESP vai oferecer alguma coisa ou a Vivest vai oferecer alguma coisa é a tal da fake news, que é o que a gente pede que todo participante tenha bastante cuidado, porque tem muita fake news por aí. De novo, a gente não quer convencer ninguém a migrar ou não migrar, nós estamos aqui apresentando uma proposta e cada um tem que tomar a sua decisão. O que eu realmente peço é que tome a sua decisão com base em informações verdadeiras, né? Então, discuta com seus familiares, com advogados, com a própria Vivest, que é quem tem a informação e até o dever legal de informar adequadamente, mas tome cuidado com, eventualmente, outras pessoas ou agentes que possam espalhar fake news. Não vai mudar o processo de migração. E por que isso? Aqui não é só uma narrativa nossa. O processo de migração ele é aprovado pela Previc. Então, o desenho da migração já foi aprovado. E qualquer coisa que mude agora tem que ser ressubmetido para a Previc para mudar. O prazo também é um prazo estabelecido pela própria Previc, tem um prazo estabelecido. Então, o prazo ele deve realmente se encerrar até o final de fevereiro. Eventualmente, a gente pode até pensar numa postergação, se for necessário, de alguns dias. Isso é possível, postergação sim, mas mudança do desenho da migração, isso não. Né? Porque isso já foi aprovado, é o que está aprovado tanto pelo Comitê Gestor, Conselho Deliberativo, assim como pela própria Previc. Mudar qualquer coisa nesse sentido significa retomar o processo do zero e isso não é o que a gente pensa para o plano. Só uma última pergunta, já que a gente está falando em prazo, né? Algumas pessoas chegam e dizem assim, não, vou esperar para migrar lá para o final, porque eu quero aproveitar o reajuste em GPDI do PISAP, que vai ser em janeiro e tal. Uma coisa tem a ver com a outra, não tem nada a ver.
Não, esse é um outro ponto também importante. Não tem nada a ver. Segundo o que foi determinado para a alteração do regulamento, o valor da RMI, aquele valor que vai ser migrado, ele foi calculado na database de 31 de agosto, que foi o último dia do mês em que a Previc aprovou o plano de migração. Então, ele foi calculado com um benefício, esse sim, como se tivesse sido corrigido até agosto. Então, a RMI foi calculada como se o benefício tivesse sido reajustado de janeiro a agosto de 2021. E a partir daí, esta reserva ela vai ser atualizada pela rentabilidade do plano entre 1º de setembro e a data da efetiva migração, que está prevista para terminar em fevereiro e ser concluída até no máximo ali abril. Né? Então, entre setembro e abril, esse valor da RMI ele vai ser atualizado pela a rentabilidade do plano. Quem vai ter reajuste pelo IGPDI de setembro até dezembro é quem não migrar. Né? Mas aí uma coisa não se confunde, não se fala mais de RMI. Quem não migrar vai ter um direito à renda vitalícia e não existe mais RMI, porque a pessoa que não migrar vai optar por ter a renda vitalícia, que é aquele valor pago mensalmente. Então pronto, eu acho que é isso. Eu queria abrir para vocês darem um último recado para os participantes em relação à migração. Leonardo. Tá bom. Não, o recado em cima do que o Marcelo falou, né? A gente está colocando todos os canais da Vivest à disposição de vocês para tirar as dúvidas, seja pelos nossos boletins, pelo site, pelo WhatsApp, pelos nossos encontros. Janeiro e fevereiro nós vamos ter novos encontros também, então busquem a melhor informação possível para a tomada de decisão. Um outro ponto importante que de vez em quando surge é a questão do plano de saúde. O plano de saúde não há nenhum tipo de alteração do plano de saúde. A pessoa que tiver um plano de saúde contratado pela Vivest continua com o mesmo plano, com os mesmos valores. Né? No Olerite, ao final do mês, né? Vai estar lá discriminado as parcelas que tem que pagar, tudo muito certinho, muito ajustado. As datas de pagamento também continuarão as mesmas para quem migrar, que é no dia 12 ao final do mês. As pessoas também terão direito, né, à 13ª parcela, né, do valor, sempre olhando que isso daí vem da reserva matemática que as pessoas têm. Acho que todos esses são pontos que foram apontados para nós, então o que a gente pede efetivamente é que vocês fiquem atentos, participem dos nossos encontros, procurem os canais da Vivest para tirar dúvidas, para simular, né? Fiquem próximos aos seus entes queridos, tá? Aos seus familiares, filhos, pais, tudo para tomar a melhor decisão. O que a gente pede é isso. Bom, obrigada. E aí, Marcelo, seu recado para Acho que na mesma linha do que o Léo colocou, acho que tanto o CESP quanto o Vivest, nós temos trabalhado com o objetivo de passar a informação mais transparente a todos os participantes, né? A informação verdadeira. Nós sabemos, e já dissemos aqui várias vezes, que a migração não é vantajosa para todo mundo. Então, nem CESP, nem Vivest, e eu digo que ninguém deveria convencê-los a migrar ou não. Essa é uma decisão individual que vocês têm que fazer com os seus familiares, se tiver algum advogado. Mas o nosso objetivo é sempre passar a informação transparente. Essa é uma informação muito importante na vida de cada um de vocês, seja migrar ou não migrar, né? Essa decisão tem que ser tomada com bastante cuidado. Não tem pressa para tomar essa decisão. A migração ela fica até fevereiro. Obviamente, quem quiser já fez análise, está certo da migração, pode fazer a migração antes, não tem problema. A migração já está aberta, mas não tem pressa para migrar. Então pense bem, busque as informações verdadeiras junto aí a Vivest, né, que tem o dever de passar a informação transparente, correta e verdadeira para vocês. Avaliem com muito cuidado, né, e tomem a melhor decisão para cada um de vocês e tomem muito cuidado com fake news. É isso que a gente realmente pede para cada um dos participantes. E obrigado, Tereza, pela oportunidade aí de vocês para a gente falar um pouquinho sobre o processo de migração. Eu que agradeço vocês. E lembrando, gente, que lá no portal da Vivest, www.vivest.com.br, tem uma área especial de migração da CESP. Lá estão todos os boletins, todos os documentos, regulamentos, a nota técnica atuarial. Então, todas as informações estão lá para que vocês possam se informar e tomar a melhor decisão. Então, até lá, até a próxima.